Juntinho com você pela Rádio Excelsior da Bahia, M840. Estamos juntos também pela Rádio Web Saúde no Ar, agora ao vivo também com transmissão pelo Facebook. Tá? Aqui no programa de hoje teremos também a participação do secretário do Meio Ambiente, André Fraga, que vai estar aqui com a gente na próxima sexta-feira. Salvador que está sediando um encontro incrível, gente, muito importante. Sobre a questão do clima. É a Semana do Clima da América Latina e Caribe, que está acontecendo na capital baiana e será tema em debate aqui no programa Saúde no Ar desta sexta-feira. Mas hoje, aqui em estúdio, a gente conta com a presença da Maiara de Queiroz. Ela que é farmacêutica, graduada pela UFBA, é mestre em Química Orgânica e Produtos Naturais e também especialista em Gestão de Assistência Farmacêutica na área de fitoterapia. É pesquisadora do programa Farmácia da Terra, tem a coordenação da professora Marazélia e é farmacêutica da CESAB, Secretaria de Saúde, e também da Secretaria do Município, ou seja, está atuando na gestão, também em pesquisa, na parte de atendimento. Muito bacana o seu trabalho, Maiara. Bem-vinda ao Saúde no Ar. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Poder esclarecer alguma dúvida, falar um pouco da fitoterapia como política, né, de saúde dentro do SUS, né, que é onde eu atuo hoje, e falar também da fitoterapia, tirar dúvidas se existirem relacionadas ao uso de plantas, uso racional de plantas medicinais. Então já entendeu, você que está ligando aí pra gente, que vai participar também pelo 3328-7666 e pelo 99681-3998, pode fazer a sua pergunta. O que é a fitoterapia? Vamos entender primeiro esse conceito? Basicamente, tecnicamente, é o uso de plantas para fins medicinais, não é? Tem todo um estudo, não é simplesmente fazer o chazinho, né? Fazer aquele banho com ervas, vai muito mais além disso, porque isso envolve questões de dosagem, é tudo muito sério, não é isso? Para inserir a fitoterapia dentro do SUS, o Ministério da Saúde buscou um pano de fundo, né, de apoio científico, né, de validação científica do uso de plantas medicinais. Isso não desmerece o chazinho da vovó, né, aquele conhecimento que a gente chama de conhecimento tradicional, o conhecimento das comunidades tradicionais, as comunidades de terreiro, as comunidades ribeirinhas, dos próprios índios. Então você também atua, né? Então esse conhecimento é de onde surgiu a fonte para se chegar aos dados científicos, né? A professora Marazélia, por exemplo, trabalha com a pesquisa etnofarmacológica, etnobotânica, que é exatamente ir até essas comunidades, pegar esses dados, trazer esses dados para dentro da academia para se estudar isso e validar cientificamente. Toda uma riqueza cultural que muitas vezes a gente abre mão. Fiz questão de falar nesse sentido, porque claro que isso tudo é muito importante, mas é preciso ter também esse cuidado e critério, porque a gente sabe também que muitas vezes, porque é natural, parece que não faz mal. O natural também pode fazer mal, e por isso a academia dá esse suporte nesse sentido, de colocar tudo também de forma científica para que a comunidade possa se beneficiar desses produtos que estão aí disponíveis, mas de forma assertiva, com cuidado, não colocando inclusive a sua saúde em risco. Então, falando como é que o SUS, né, todo o serviço, toda a estrutura da saúde, como ela é pensada e estruturada, nível estadual, aqui pela CESAB, também no município de Salvador, pela Secretaria Municipal de Saúde, abraça essa temática da fitoterapia. Como que isso vem sendo implementado aqui no nosso contexto? Na verdade, a Secretaria de Saúde do Estado, em 2009, né, iniciou uma conversa com a universidade, uma parceria para a implantação da fitoterapia nos municípios baianos. Então, em 2009, a professora Marazélia foi contratada como consultora, eu fui cedida para a universidade, fiquei 8 anos na universidade, onde a gente dava apoio técnico aos municípios que tinham interesse em implantar a fitoterapia. Então, hoje no estado da Bahia, a gente tem uma quantidade de prescritores, uma quantidade de municípios fazendo algum tipo de atendimento ou atividade coletiva com fitoterapia grande. Por que isso? Como é que a gente sabe disso, né? O Ministério cataloga esses atendimentos através dos dados do sistema CESAB. Então, esse sistema mostra pra gente que aqui a Bahia hoje, até o ano passado, era considerada
terceiro prescritor, né, o terceiro estado onde se prescrevia mais fitoterápicos, né? Então, assim, alto nível de prescrição, ou seja, adesão também do paciente influencia nessa prescrição, né? E hoje eu voltei para a CESAB, eu estou na Secretaria de Saúde, mas continuo desenvolvendo atividades relacionadas à fitoterapia a nível de gestão estadual, apoiando os municípios para escrever projetos para implantar no município, realizando oficinas de cultivo, palestras, atividades educativas com os profissionais. Então a gente atua no sentido de apoiar o gestor para implantar a fitoterapia. E nós temos notícias assim de resultados de todo esse investimento intelectual e também de ação, de políticas para que isso se desenvolva. A comunidade tem dado resposta, porque o que parece quando a gente vê um número tão grande de farmácias, cada vez mais surgindo redes e farmácias, a gente pensa que esse chazinho da vovó, que esse uso de plantas medicinais, que isso não acontece mais. E na prática isso ainda está muito forte também. Uma coisa não inviabiliza a outra, cada um dentro do seu segmento, do seu mercado, mas tem muitas comunidades que a forma, muitas vezes, de curar, de cuidar da sua comunidade é com o uso de plantas. Aqui no interior da Bahia a gente vê isso bem em algumas cidades bem claro, né, bem, muito forte. Nós fizemos um trabalho em São Francisco do Conde durante um período, 2009 até 2011, onde a gente pôde fazer um levantamento, né, desse uso de plantas medicinais, que é muito forte dentro do município, um município que tem uma cultura de matriz africana forte, né, uma população negra bastante grande, muitas senhoras, senhores. O Recôncavo tem essa característica, né? As pessoas viverem 100 anos, não é só a Dona Canoa que viveu 100 anos, né? Muitos idosos de 90, 100, 101 anos, uma carga cultural histórica grande e que são referências para a comunidade no uso de plantas medicinais. Então, muitas vezes a comunidade vai até eles e não vai até o posto, em alguns casos, para tratar das suas enfermidades. Tô com uma dor. Procura a Dona Fulana, a Dona Mariazinha, seu Zé, que é aquela referência comunitária no cuidar, né? Agora, como que isso tudo se une, essa questão cultural, essa questão da tradição, essa questão do cuidado, com outro tema da questão também da sustentabilidade, né? De ser também, promover isso de forma sustentável, inclusive de olho também com olhar para a biodiversidade, né? Isso também a academia se preocupa com isso, orientar as pessoas para que ela possa usar esse recurso, mas de forma sustentável. Na verdade, as políticas do Ministério da Saúde, né, a Política Nacional de Plantas Medicinais e o Programa Nacional de Plantas Medicinais, eles trazem como eixo norteador o uso criterioso da biodiversidade, né? O uso sustentável da biodiversidade. Ou seja, existem listas de plantas que estão em extinção, existe a orientação para o cultivo de medicinais e não apenas extrativismo, né? Então, muitos locais onde existia um forte extrativismo, passou-se a fazer uma educação em saúde para você ter, a partir dali, o cultivo das medicinais, cultivo agroecológico, né? Um cultivo orgânico, mas sempre buscando manter o equilíbrio da questão de biodiversidade, né? Então, hoje a gente tem locais como o Ceará, com vários hortos de plantas medicinais, com vários cultivos, né, onde você tem pessoas trabalhando naquele cultivo, Rio de Janeiro, e outros locais onde você tem grandes hortas, a gente chama de horto, mas são hortas de plantas medicinais. Exatamente para você evitar que a comunidade vá fazer apenas extrativismo sem repor o recurso natural, né? Ok. Voltando ainda a essa questão, né, da fitoterapia no SUS, o próprio site do Ministério da Saúde traz esse dado, que atualmente há um registro, não sei até que ponto é atualizado, mais de 2.000 unidades básicas de saúde que disponibilizam fitoterápicos ou plantas medicinais, sendo que 260 UBSs disponibilizam a planta in natura para atender a comunidade. Ou seja, você vai no posto de saúde e lá você recebe uma orientação, além da medicina tradicional, da fitoterapia. Isso é muito bacana. A gente entende isso como um avanço ou até como demorou, né? Ou seja, a gente poderia avançar muito mais. Na verdade, existem os estados tradicionais no uso de fitoterápicos, como o Rio e o Ceará. O Ceará é o pioneiro, né? A ideia de inserir fitoterapia no SUS foi criada no Ceará,
pelo professor Francisco José de Abreu Matos. Imagino que isso vem lá, a gente imagina, poderia da década da de região 80. norte, né, que tem isso, muita cultura, mas aqui no Nordeste. Foi do Nordeste. Década Bacana. de 80, o professor Matos criou o projeto Farmácia Viva, que não era SUS ainda, o SUS só surge em 90, né? Mas ele já tinha essa ideia de serviço de saúde oferecer planta. Quando surge o SUS, ele insere o projeto dele, o Farmácia Viva, consegue inserir no SUS. Então, existem unidades hoje pelo Brasil, como Foz do Iguaçu, que dispensam planta seca, né? Que a gente chama de droga vegetal, planta in natura. Então, existem unidades no Rio de Janeiro que também fazem isso. Então, já é uma prática comum. Além de existirem aquelas unidades que oferecem o manipulado, o fitoterápico manipulado, uma pomada de arnica, um gel de aroeira, um colutório, um colutório de plantago, né, que são colutórios que podem ser utilizados. Então, além de terem essas unidades que oferecem manipulado, existe ainda também aquelas que oferecem os industrializados, como aqui em Salvador hoje. A Prefeitura Municipal de Salvador, a Secretaria de Saúde, tem um elenco de 6 medicamentos fitoterápicos industrializados que podem ser encontrados nos postos de saúde, a depender do prescritor, né? Então, se você tem o prescritor na unidade, um médico que queira prescrever o fitoterápico, no almoxarifado da prefeitura é possível encontrar alguns desses. Então, nessa própria lista, né, do SUS, dessas medicações, tem lá a parte do fitoterápico, já o SUS já reconhece, já está liberado para colocar. Agora, depende então desse prescritor, ou seria do interesse da comunidade. Queria até te perguntar também, Mayra, qual o perfil de pessoas que hoje buscam esse tipo de medicina, né? Se elas entram como complementares, alternativas, ou tem algum tipo de pessoa, um perfil que não, que ela ou escolhe, ou então, para ela, o uso de fitoterápico é o mais indicado. É isso. A ideia da fitoterapia dentro da atenção básica é que ela seja uma opção terapêutica. Sim. Então, se você quiser tomar xarope de ambroxol, que é um sintético, ok. Mas se você opta em tomar um xarope de guaco, que é um fitoterápico, ok também. Os dois vão ter atividade expectorante, né? Vão ter a mesma ação. Só que um é sintético e o outro é fitoterápico. Então, Isso é uma escolha. Tendo essa informação, até porque cada um vai ter também um efeito na sua saúde, o paciente, no caso ouvinte, sendo informado aqui pelo programa Saúde no Ar, ele pode dizer, olha, doutor, tá lá na consulta, você pode prescrever um fitoterápico, aquele que tenha no SUS e que eu possa pegar no meu posto de saúde? Isso é possível? É possível, né? Desde que o médico, né, se sinta à vontade para isso. O prescritor, que o prescritor não é só médico, mas é nutricionista, o odontólogo, ele se sinta à vontade para a prescrição. Então, alguns profissionais precisam ou preferem fazer uma capacitação, uma especialização. Na UFBA, durante um bom tempo, a gente estava oferecendo um curso de extensão em fitoterapia, era um curso coordenado pela professora Mara, de 60 horas, que era um curso que estava sendo bastante frequentado por médicos, com interesse de entender um pouco nessa questão da prescrição de fitoterápicos, porque é uma formação que eles não têm na universidade, né, quando está fazendo a formação acadêmica. Então, acaba que é uma formação que eles precisam ser feita após, né? Após. Algo que aí, no meu ponto de vista, claro, né, que não sou diretamente ligado ao setor saúde, mas sim por estar conduzindo há 5 anos esse programa aqui específico, mas acredito que é algo a ser pensado, a ser implementado. Diante da facilidade que a gente tem aqui de ervas e de possibilidade, diante da demanda, inclusive até da carência de boa parte da população, né, de ter recursos para adquirir seus medicamentos, não é possível que a gente não tenha dentro da formação, da grade oficial do curso, nem a passar informações sobre a fitoterapia. No curso de farmácia, eu sou farmacêutica, o curso de farmácia das particulares tem fitoterapia como obrigatória. Okay. Na Universidade Federal, como o currículo ainda vem sendo renovado, existem disciplinas de fitoterapia, mas ainda não são obrigatórias, mas são disciplinas que praticamente todos os alunos fazem, disciplina que a própria professora Mara ministra, né, que é uma disciplina de fitoterapia. Então ela é uma disciplina que a grande maioria dos alunos cursam. Mas em outros cursos, em alguns outros cursos ainda não houve essa inserção. Mas isso está avançando, né? A gente tem acompanhado e tem visto que muitas universidades, muitas faculdades
tem se preocupado com esse currículo. Que bom, né? Até lógico que há toda a gama de interesse, inclusive da própria indústria farmacêutica, que existe aí, atende também uma necessidade da população, mas esse outro lado também precisa ser visto, e a população cada vez mais consciente e sabendo que esses recursos existem, que existe uma política nacional, que existe um plano, que existe unidade de saúde que tem uma lista aí no SUS, né? O Rename, essa lista de medicamentos, né? Uma das... Porque assim, a Rename traz a lista dos medicamentos industrializados. Tá. São 12 fitoterápicos industrializados que podem ser comprados com recurso da atenção básica municipal. Mas além da lista da Rename, que é uma lista de medicamentos industrializados, existem outras listas que trazem fitoterápicos, como a própria Farmacopeia brasileira, a Instrução Normativa 2 de 2014, a RDC 26 de 2014 e outras listas que trazem nomes de plantas e seus usos, né, que podem ser utilizadas para cultivo, para manipulação. Que já foram atestadas, né, validadas, estão aí no mercado. Todas com validação científica. O Ministério da Saúde, ele só publica, né, ele só divulga ou só autoriza o uso a partir do momento que se tem uma validação científica, né? Então, a partir do momento que se tem artigos, que tem documentos que comprovem que aquela planta realmente é útil à saúde. Então, às vezes eu estou em alguma comunidade, a comunidade diz assim, mas tal planta é boa para isso, mas o Ministério não tem lugar nenhum. Não tem porque ela ainda não foi validada cientificamente, né? O Ministério ainda não reconhece a validação científica, muitas vezes, daquela planta. E algumas, apesar do uso popular, o Ministério, por exemplo, não recomenda o uso ou restringe o uso. Por exemplo, a babosa, que é uma planta famosa, né? O Ministério restringe o uso apenas para externo. Você lança aloe vera, é isso? A aloe vera é a babosa, as pessoas conhecem como babosa. Pode-se usar no cabelo, pode-se usar em queimaduras, pode-se usar de diversas formas, mas sempre uso externo, nunca ingerir a babosa. Algumas pessoas fazem ingestão por uso popular, mas não é o recomendado, devido às substâncias tóxicas presentes na babosa. Assim como a babosa, existem outras plantas que podem apresentar princípio ativo tóxico. Uma clássica é o boldinho de jardim, aquele boldinho da folhinha, né, miúda do jardim. Ele é uma planta clássica que tem toda jardineira, todo lugar que tem flor tem boldinho. Só que ele é uma planta com alta hepatotoxicidade, né? Ele apresenta uma alta hepatotoxicidade, então a gente também não recomenda o uso dessa planta. Então o ideal seria usar o boldo ou o tapete de Oxalá ou o boldo do mercado, né? O boldo do Chile. O boldo do Chile, aquele que vem industrializado. Ou o tapete de Oxalá, algumas comunidades falam de... tem outros nomes também para essa planta, né? Sim. Eu já ia falar para Maria Milagrosa, algumas comunidades chamam. E aquele boldo, exatamente isso, né? Que a Mayara traz pra gente. Aquele boldo pequenininho que você tem em qualquer lugar, que acha fácil e usa. Tem gente que faz o chá, a garrafa e deixa lá na geladeira para ir tomando. E isso tem um risco muito grande. Né? E outras plantas, outras ervas, por exemplo, o gengibre, que já foi bastante estudado, inclusive, parece que você pode confirmar essa informação, para gestantes, que às vezes tem enjoo, pode utilizar dessa planta, e muitas pessoas não sabem que está lá, já foi estudado, já foi liberado. Existe uma recomendação do Ministério da Saúde, né, com a dosagem apropriada, a gestante pode fazer uso do gengibre para enjoos, né? Eu acho que é uma das poucas plantas liberadas para o uso na gestação. Na gestação a gente tem que ter muito cuidado com o uso de plantas, né? Porque é uma fase onde a mulher está mais sensível, mais hormônios. Então, aquela coisa do chazinho e não faz mal, a gente tem que ter uma certa precaução, né? Com esse uso. 3328, segue o rádio agora, da planta medicinal com saúde, como fazer o uso correto, adequado, como adquirir, ou até mesmo alguma planta que você usa e que você está na dúvida, que alguém lhe informou que poderia fazer uso, aproveita essa oportunidade para você esclarecer sua dúvida em relação a esse tema, porque a fitoterapia é muito usada e há um estímulo, né, para isso, para que a comunidade use, mas dentro daquilo que a gente falava, das devidas proporções. Que tipo de situações, às vezes, pode ser comum, Mayara, pelo uso inadequado, sem orientação correta dos fitoterápicos? Como intoxicação, por exemplo? Podem ocorrer intoxicações, podem ocorrer reações
indesejadas por você misturar um medicamento de farmácia, um sintético, com um medicamento fitoterápico. Então, você pode estar exacerbando o efeito, tipo, eu tomo um medicamento para baixar a pressão e aí eu vou lá e tomo um chá de água de elevante. Então, que é uma planta que também abaixa a pressão, que é a colônia. Então, aí eu posso estar tendo uma queda brusca de pressão por uso de duas coisas para a mesma finalidade, né? E às vezes o paciente, desculpa, ele nem relata isso para o médico, ele acha que não é importante. E às vezes aquela prescrição não está dando certo, ou para mais ou para menos, o contrário também pode acontecer, que alguns fitoterápicos cortem, digamos assim, né, falando popularmente, o efeito de alguns medicamentos também, isso é possível? Sim, sim. Hoje a gente tem algumas restrições, por exemplo, para as pessoas em uso de antirretrovirais, são medicamentos para HIV, para não utilizarem nem alho nem hipérico, né, que são duas plantas que interferem com alguns dos antirretrovirais. Então, as unidades de saúde, elas geralmente informam, né, o que é que você deve utilizar, o que é que você não pode, e faz essa orientação, porque você pode realmente ter a queda do efeito, né, a diminuição do efeito do medicamento pelo uso do fitoterápico. Então, ele costuma interagir. Existem fitoterápicos que interagem até com anticoncepcionais orais. Então, as interações podem ocorrer. Então, isso também é uma coisa que o profissional de saúde tem que ficar atento, né? E perguntar ao paciente se ele está fazendo uso de um chazinho, né? Alguma planta, alguma coisa. É importante essa pergunta. E o paciente também, se não for perguntado, é interessante também comunicar, olha, eu estou fazendo uso dessa planta, e informar o seu médico. Ou a pessoa que te atende. 8h48, ouvinte na linha, bom dia. Bom dia. Olá, quem fala? Verônica Maria de São Tomé de Baripe. Oh, prazer falar com você, querida. Ouço seu programa há anos que eu já ouço e já conheço você de muitos anos atrás. Obrigada. Olha, eu queria falar assim, sobre a babosa. Minha irmã, quando era viva, ela foi botar babosa no cabelo. Ela, quando botou, ela ficou parecendo maluca, teve que tirar correndo. Não sei porque, não se deu bem com a babosa. Aí ela teve que tirar, ela já tem 11 anos de falecida. Aí tirou a babosa, quando ficava aquilo, ela disse que parecia que ia sair louca. Ok. Viu? Obrigada pelo seu depoimento aqui. Não é isso, né? Tá certo. Então, bom dia. Obrigada. Inclusive reações alérgicas para o uso de fitoterápico. Sim, não quer dizer que tudo que... Assim, babosa é bom e eu vou usar e eu não vou ter uma reação específica, né? Uma particularidade minha. Existem aquelas situações que são do próprio paciente, né? O paciente pode não se sentir bem com determinada fitoterápica. Por exemplo, a Bahia e o mundo tomam o ginseng, o Panax ginseng coreano, e eu não posso tomar o ginseng coreano. Se eu tomar o ginseng coreano, eu fico muito mal, fico enjoada, com dor de cabeça, vomito. É uma reação minha, Maiara em particular. Eu não me sinto bem com o ginseng coreano. Eu costumo tomar o ginseng indiano, que é a ashwagandha. É um outro tipo de ginseng, que é uma planta para dar ânimo, mais disposição. Mas o coreano, que todo mundo toma aí, que tem nas farmácias, eu não posso tomar. Então, no caso, provavelmente a irmã dela teve uma reação particular, né? Agora, quando for utilizar a babosa, interessante abrir a folha e usar a gosminha que tem dentro, né? Aquela baba que tem dentro, aquele gel branco, né? Não usar a folha, porque a folha tem muito alcaloide antraquinônico, que são tóxicos. Então, evitar tocar na folha, manipular, passar nos olhos, porque realmente pode causar irritação. Mas a parte branca interna gelatinosa, ela pode ser usada em feridas para hidratar o cabelo. Ela é bastante emoliente, emulsificante, assim. Okay. E usado muito, né? Na cosmética também acaba utilizando muito. Bastante. A nossa ouvinte Araíves, ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber quais as plantas que servem para problemas de estômago. Claro que aqui não é consulta direta, mas a gente orienta também os ouvintes, até para não usarem coisas que não devem. O classicão, né, como diria, para estômago, o top assim, aí da estômago lista. cheio é o boldo, né? Opa. Fui na festa, comi uma rabada, comi uma feijoada, exagerei um pouco na cervejinha. No outro dia, até no mesmo dia, as pessoas fazem uso do boldo,
né? O boldo do Chile ou o tapete de Oxalá é um grande clássico para melhorar o estômago. A dispepsia, que é aquela sensação de estômago cheio, né, que a gente fala, é melhorada com o boldo, com a cachofra. São plantas que dão essa... A cachofra não é uma planta muito comum aqui na Bahia para chá, né? Mas existem possibilidade de tomar a cápsula. Mas como chá, o boldo é bastante recomendado. Muitas pessoas gostam de fazer uso de chá de gengibre com canela, que é bastante digestivo, né? É um chá bastante digestivo, então existe essa possibilidade. Agora, mas eu tô com queimor no estômago, eu tô com outras situações, aí você vai ter as outras plantas. Uma outra planta também bastante usada para queimor no estômago, né? Esse mal-estar é a espinheira santa, a espinheira divina, que melhora um pouco esse refluxo. Então, algumas pessoas, quando sentem aquela sensação de queimor, de refluxo, em vez de tomar lá o medicamento da farmácia, né, o clássico, o omeprazol clássico, partem para tomar um chá de espinheira santa por um período para ter esse alívio também. Ok, 8 horas e 53 minutos. Agora também há, assim como na indústria farmacêutica comum, tradicional, dentro da fitoterapia também, toda a parte de Anvisa, de liberação desse material, porque sempre, Mara, a gente acaba vendo nas farmácias, algumas prateleiras, até uso assim comum, fitoterápico. Às vezes nem tem essa recomendação para usar, né? Produto natural. E a venda disso, o controle disso, como é que se dá? O controle é feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Claro que a agência não tem pernas para fiscalizar todo mundo, mas existem normas, legislações, né, que orientam as indústrias a produzirem fitoterápicos com segurança, eficácia e qualidade. Então, manter o padrão de bulas, a caixa, a dosagem, tudo isso a Anvisa se preocupa em publicar nas suas legislações. Agora, quando a gente vai comprar fitoterápico, a gente deve se preocupar em estar olhando se tem registro no Ministério da Saúde, né? Se a caixa tem um registro, que às vezes você encontra na rua alguém vendendo uma caixa, aí quando você vai olhar, não tem farmacêutico responsável, não tem técnico responsável, não tem registro no Ministério da Saúde. Quando você entra na página do Ministério, é um medicamento que nunca passou nem na porta do Ministério. Então, assim, esses trazem um maior risco, né? Porque existe um hábito de se chegar na farmácia, de automedicação como um todo, né? Se chegar e fazer a lista de compras, né? Eu quero uma dipirona, um anadol, uma cachofra, uma passiflora, e vai. Então, é interessante buscar farmácias que tenham o farmacêutico. Hoje, a maior parte das redes de farmácia tem farmacêuticos, né, atuando. Alguns dos meus ex-alunos são farmacêuticos em farmácias comerciais, então eles entendem bastante de fitoterapia, né? Então eles estão aí espalhados nessas redes, nessas famosas redes, e podem orientar o paciente. Então é importante buscar o farmacêutico como um apoio para a orientação direta no balcão. Se eu chego numa farmácia e tem lá um mundo de fitoterápico, um mundo de medicamento, é importante, já que eu não estou com a receita médica ou que eu não estou com a orientação de um outro profissional, eu conversar com o farmacêutico, que ele vai me dar uma boa orientação. Mesmo esse produto de uso artesanal, às vezes a pessoa produz em casa, tem um certo conhecimento da erva, manipula e vende. Então, tudo isso precisa ter bastante cuidado, porque pode ter sim algum tipo de efeito, algum tipo de reação. Lógico que isso também estimular a comunidade a produzir esse tipo de produtos, tendo uma orientação, acompanhamento, isso também é bom, né? Acaba gerando uma renda ali naquele local, mas tudo isso feito com critério. Na verdade, as secretarias municipais, elas podem fazer parceria com as cooperativas, sim, na produção de fitoterápico. Em Foz do Iguaçu, eles têm essa parceria, né, com as cooperativas locais para a produção da planta. Eles compram a planta diretamente nas cooperativas, né, nos grupos, né, na agricultura familiar, digamos assim. Agora, se uma comunidade como essa que está nos ouvindo aqui, a Rádio Excelsior da Bahia, chegando nos 417 municípios, tem uma pessoa que produz, que faz, que serve a comunidade. Se quiser algum tipo de suporte técnico, de assessoria, o programa também prevê isso, orientação para as comunidades. Hoje aqui no estado, isso é possível, pode acontecer também em escolas, tipo de orientação, palestra, curso. Como é que a gente tem propagado esse conhecimento que surge dentro da universidade, através de pesquisa dos alunos, dos projetos, programas de extensão até,
E como que isso chega até a base? A comunidade que está ali produzindo, sem essa informação, como linkar comunidade e academia? Na CESAB, nós temos um canal de demanda espontânea, né? Os municípios que nos procuram, as comunidades que nos procuram, as unidades que nos procuram, a gente tenta dar o suporte, dar orientação, fazer algum tipo de atividade educativa, se for o caso, ou uma orientação por escrito, ou encaminhar algum material do Ministério, ou artigo. A gente aguarda a demanda espontânea das comunidades. A professora Marazélia na UFBA também faz faz um trabalho parecido, né? Mais ligado às comunidades do que a gente é mais ligado aos municípios mesmo, aos gestores, à gestão. Então, são formas da gente estar levando conhecimento até essas comunidades, até porque muitas vezes o produto artesanal, ele, assim, na maioria das vezes o produto artesanal, ele não tem como você colocar um rótulo nele, né? Ele vai ser vendido, ele vai ser distribuído, digamos assim, como artesanal mesmo, é uma coisa local, da comunidade. Para ele entrar numa unidade de saúde com chancela de saúde pública, ele vai ter que passar vai ter que ter alguns critérios, que aí são as recomendações da Anvisa que a gente precisa seguir. E o nosso desejo, pelo menos o meu particularmente, é que esses gestores eles se abram mais a esse tipo de conhecimento, procurem realmente aqui a base da CESAB, e se informem sobre isso e possam implementar nos seus municípios a fitoterapia como um recurso para a comunidade, né? Que a gente possa resgatar tudo isso que é muito forte. Na verdade está aí, está latente, algumas experiências, como você colocou, isso vem acontecendo de forma mais significativa, mas eu acho que há um potencial aí latente que precisa ser explorado, que precisa ser estimulado, porque no momento que você estimula, você leva o conhecimento, aí a comunidade se desenvolve lindamente. No interior da Bahia a gente já tem o exemplo, né, do Dr. Áureo do Capão, Dr. Áureo Augusto, que é uma pessoa assim, fantástica na área de fitoterapia, de prescrição, de fitoterápico, né, que se interessa pela prescrição, trabalha na unidade de saúde da família, então faz um trabalho pioneiro lá no Capão. Então, alguns municípios já buscam. Lauro de Freitas, que ganhou um edital do Ministério há um ano atrás, está implantando agora a sua farmácia viva nos moldes do Ministério da Saúde. Foi um projeto, um projeto em parceria com a faculdade, né, com a Unime, e é um projeto assim, que eu acho que vai trazer muito benefício ao município. Né? Um projeto coordenado, tem uma coordenação dentro da Secretaria Municipal de Saúde, uma coordenação dentro da faculdade, uma parceria entre as duas, e eu acho que vai ser bastante válido. Então existem alguns municípios que começaram nesse movimento, né, de buscar, de implantar. Recentemente teve um edital do Ministério da Saúde, onde alguns municípios baianos concorreram, né? Nós fizemos uma consultoria técnica para escrita de projetos. Então, sempre está havendo esse movimento, né? Claro que não como a gente gostaria, mas está sempre havendo esse movimento de tentar trazer para dentro do serviço público a fitoterapia, as plantas medicinais. Bom, lembrando também o trabalho da professora Diana, né, ali no ambulatório de práticas integrativas, onde também ali eventualmente a comunidade tem acesso a alguns desses produtos através desse ambulatório. Só agradecer, Mayara, a sua presença aqui, a sua dedicação, o seu conhecimento e realmente desejar que isso cresça cada vez mais. Eu particularmente amo a fitoterapia, acho incrível, fantástico as possibilidades que ela pode gerar de saúde, de qualidade de vida para a comunidade e integração com a Mãe Terra, né? Obrigada pela presença. Com certeza, eu acho que a gente tem que valorizar e valorar esse conhecimento tradicional, né? Atualmente eu estou acompanhando uma CCS da Faculdade de Medicina com o professor Eduardo Reis, que é no Alto das Pombas, uma comunidade que praticamente é dentro da cidade, onde você tem um conhecimento e uma característica de uso de plantas medicinais imensa, senhoras. Então, assim, tudo isso precisa ser valorizado, precisa ser divulgado, precisa ser reconhecido, porque dentro da própria cidade nós temos esses pequenos quilombos urbanos que ficam esquecidos, né? Se a gente não tivesse movimento para
né, acolher esse conhecimento, isso se perderá. Pois é, existe né? essa possibilidade. Então vamos seguir aí. Obrigada. Obrigada a você. Pode contar conosco. Como a gente também aqui no Sentido está difundindo essas informações. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais uma edição, mais uma série do Brasil do Bem, trazendo instituições que fazem o Brasil melhor. Até lá. Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo.